meninas, vamos fazer uma saia hoje. Essa saia não tem recorte. Eu vou usar este aqui, que é 1 metro de crepe. Ele é mais grossinho. O tecido tem que ser mais grosso, senão fica transparente. Ele não tem algodão, gente. Se você quer usar com algodão, vai ficar bom, mas não vai ficar com esse caimento, vai ficar o crepe, tá bom? Então, eu tenho aqui 1 metro no número 42 até o 44. Vai dar sobra do tecido na frente, que é o que eu preciso pra gente fazer a parte da frente da saia. Aí você diz, nossa, meu número é maior e isso aqui não vai sobrar muito. Então, você vai pegar o mesmo metro de tecido, corta aqui na dobra, até embaixo. E aqui, as duas últimas pontas, você vai fazer uma costura, fazer um bom acabamento. E essa costura vai ficar aqui, ó, no meio costa. E aí, todo esse resto aqui, ó, vai sobrar. E assim você pode fazer igual a mim, a saia. E se sobrar muito, você retira, tá? Pra não ficar muita sobra. É super fácil de fazer e fica bem legal, bem elegante. Agora, gostou? Deixa um like, compartilhe, comente, se inscreva no canal e ativa o sininho, que assim você não perde. E vamos à primeira parte, o que a gente vai fazer. A primeira parte é... Aqui está o seu tecido. E aqui, ó, bem no meio, marca o meio. E aqui a gente vai fazer uma pence. Você pode fazer uma chave de mão aqui, ó. Quando você faz uma chave, que é de um dedo ao outro, você já acha o ponto certo da sua pence, tá bom? Então, pega metade da chave e coloca aqui, daqui a aqui. Ou abre aqui o meio e coloca uma chave e marca as duas pontinhas onde vai começar a pence, tá bom? Então, a minha já está marcadinha aqui e eu vou fazer a pence juntos. Vamos fazer. Vou levar vocês aqui na mesa. Aqui está o meu meio, aqui eu já marquei. Você pega aqui e traça uma linha reta com uma régua e um giz. No tamanho, eu fiz com 15. Por que 15? Porque aqui na parte de cima vai ser embanhado. Então, aí a pence vai ficar menor. Então, faça no comprimento de 15. A largura da pence, 3, tá? Você marca aqui, marquei o final aqui. Aqui já está marcado 3, 1,5 de cada lado. E aqui do outro lado também já está marcado. Segura aqui bem retinho. Dou um retrocesso para ficar firme. Vou pegar aqui um alfinete. Vou colocar no final para me saber onde eu vou terminar. Sigo reto um pouquinho, depois eu vou afundando até ficar fininho. Retiro aqui. Aí fica assim. Olha como ficou, não pode ficar bolha aqui. Então, por isso você começa um pouquinho largo, depois vai afinando até ficar fininho. O meu é cintura alta e vai ficar bem alto. A pence vai ficar bem. Como é que eu arremato aqui? Quando eu chego bem no final, dou uma segurada no tecido, aí ele faz pontinho bem miudinho, por isso ela não desmancha depois. Aí não precisa dar um nozinho. Essa é mais uma dica minha pra vocês, tá vendo? Agora você vai fazer o quê? Você vai passar, deixá-la bem assentadinha e a gente vai para a próxima etapa. Aqui, ó,
eu fiz, aqui está as pences, e agora a gente vai colocar, vamos supor que você é maior, está fazendo com a costura ao meio, então a costura fica aqui no meio, entre uma pence e outra, então você vai colocar a costura ao meio. E a gente que está fazendo com 1 metro, é a pence bem na central aí, peraí. No centro meio costa. Posiciona. Deixa eu ver. Eu não tô vendo aqui. Pronto. Aí, aqui é frente, né? Então, fica assim de lado. Você pode ir no espelho, se quiser. Encaixa bem. E vê se tá bem assentadinho aqui. Eu vou baixar a câmera. Deixa eu ver. Aqui tá bom. Aqui tá bom, né? Tá dando pra ver, né? Então, aqui, ó, você vê se tá bem assentado, se a pence encaixou bem. Eu não tenho muito bumbum, então aqui está bom pra mim. Quem tem muita curva aqui, aí precisa de uma pence maior. Às vezes pode até pôr 2 pences, tá? Uma do lado da outra. Então aqui ficou bom, né? Ok. Agora você vai pegar essa frente aqui. Segura as 2 pontas. Igualhou. Aí aqui você vai marcar onde dá a saia em você. Vem aqui, ó, aperta, 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 aqui, ó, já senti que tá bom. Gente, e não é estrangular a sua cintura, é suave para segurar, aqui. Porque se você estrangula, você vai saltar um pneuzinho aí. Aí você diz, ah, eu tenho pneu, vai saltar do mesmo jeito. Não salta, gente, pneu a gente não tem, a gente faz ela. Faz como? Com roupa apertada demais. Além de ficar com o pneu, vai ficar sem a elegância da peça. Então, suave. Marquei aqui. Pra mim aqui tá bom. Deixa eu pegar meu giz. Vou marcar. De um lado e do outro. Pronto, marquei. Aí, aqui você já vai pra máquina e não vê o que eu vou fazer mais à frente. Então, vai dar errado. Marcou aqui, aí você diz, é só isso? Não é só isso. Essa ponta, eu vou segurando até aqui. E a outra parte importantíssima é a barriga. Nós marcamos a cintura, agora vamos marcar a barriga. Então, eu aperto até onde... Aí, eu aperto aqui, aqui tá bom, é a parte mais alta da minha barriga. E você marca de um lado, faz pontinhos aí, depois você acerta. O importante é que esteja marcadinho do lado e do outro, tá? Aqui na outra parte. Pronto. Só aqui na parte da barriga mesmo, tá bom? Pronto. Marcou isso aí? Agora sim, o que a gente vai fazer? A gente vai lá na máquina... terminar a costura, que é embanhar. Agora, aqui na frente tem a auréola, você corta essa auréola, que é essa parte cheia de pelinho do tecido, corta, e aí, aqui na frente, ele vai fazer aquele movimento, eu vou ter que mostrar mais pra baixo. Acho que aqui dá pra ver, né? Então, aqui embaixo ele vai ficar assim com ondinhas. Gente, eu tô com pantufa, tá? Porque aqui tá frio. Não sei o que aconteceu com o frio, que ele voltou novamente, né? Então, aqui na parte, lá no chão, ele fica um bico aqui na parte da frente, né? Fica pontudo. Você pode deixar e não fazer o bolso que eu vou fazer. Eu quero bolso, então eu vou tirar as 2 pontas. Ele fica lindo, gente, com essa ponta, mas eu vou querer... sem a ponta, porque eu preciso daquele pedacinho de tecido para fazer um bolso. Não quer o bolso? Deixa com as pontas que fica bonito da mesma forma. Mas eu vou retirar e vou mostrar como que faz, tá bom? Então agora vamos lá.
Aqui, ó, está a marcação da cintura que eu falei. Do lado do outro. Deixa eu reforçar. E aqui tá os pontinhos que eu fiz. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer ela ficar aqui mais retinha. Que aí eu vou saber a posição correta, que é exatamente assim. Esse tanto é para fechar a saia. Deixa eu marcar esse ponto aqui no outro lado, que aí fica igualzinho. Pronto, marcou. Agora sim, a gente vai tirar. Vou cortar aqui essa auréola, né, que não serve pra gente, e fazer o embanhado. Tá, está marcado, então, aqui a parte de cima. Então, eu venho aqui na parte, a ponta da frente, né, na barra, e vou retirar para o bolso. A ponta aqui da barra, tá certo. Vou retirar uma ponta que dá para meu bolso, mais ou menos um tanto, assim, ó, cabe minha mão. E corto curvando. Aqui, ó, termina bem fininho, tá? Sempre curvando. Pronto, tá bom. Agora deixa eu tirar essa auréola aqui. Não deixa bico. Pronto, agora o que você vai fazer é embanhar. Agora vem como embanhar, tanto na parte de cima da cintura como na barra. Aqui na parte da frente, aqui da ponta, você vai começar a embanhar e você vai vir até o começo da curva. Aqui está começando a curvar, né? Então, vou colocar bem aqui, um pouquinho, ó, começou a curvar, eu paro mais ou menos aqui, marco. Pronto, essa marcação aqui é importantíssima porque é a forma de eu saber onde está a barra de baixo e a parte da frente, é onde a gente vai ter que embanhar de forma diferente. Então, esta marcação é o ponto de encontro de barra. Parte de cima, ponto da cintura, aqui, a linha da cintura. Já tem o ponto aqui? Então, também é outro ponto que a gente precisa marcar e estar atento a ele. Agora eu vou dizer como que é este embanhado. Então, aqui é o avesso, então eu vou embanhar já essa parte aqui. Aqui é o ponto, lembra? Ponto da cintura. Você vai começar a embanhar daqui. Deixa eu pegar aqui um alfinete. Na parte da cintura, aqui no ponto da cintura até o outro lado, que está marcado a sua cintura, a gente vai embanhar. Normal, tá? Embanha no avesso. Bem fininho, que fica bem bonito. De uma forma que dê pra ver. Então, começa aqui.
tecido, como ele é muito grosso, não se consegue, é bem fininho. Então, você faz o mais fininho que o tecido obedecer e não ficar muito torto. Aqui na pence também, tenta enrolar de uma forma que dê pra ficar legal. Em cima você sempre passa rodando com a mão, que assim não força a sua máquina. Evita quebrar a agulha. Agora eu já cheguei aqui no alfinete, eu vou retirar aqui. E eu paro exatamente onde eu marquei. Corto. E o que acontece agora, eu vou fazer o embanhado ao contrário. Então, aqui, ó, está no direito. E agora, eu vou embanhar na parte direita e não no avesso, né? Aqui é o avesso. Agora, eu vou embanhar no lado direito. Eu dou um pique. Dá esse piquezinho que ajuda a virar. Dou esse pique e queimo também para dar uma selada. Aí eu viro. Começo a costura na linha que eu estava fazendo. E aqui você continua e vai fazer o encontro lá naquela marcação da barra também. Virar ao contrário. E o encontro fica assim, cadê? Aqui. Isso aqui vai ficar escondido porque aqui na realidade vai ser onde a gente vai virar o tecido. Por isso que precisa dessa forma de embanhar, do lado e do outro. Aí aqui na ponta eu continuo ainda no lado direito. E vai até a marcação que a gente fez lá na barra. Aí vira novamente. Essa parte que eu tô embanhando já é a barra, embanhando no lado do avesso, a barra da parte de trás indo para frente. Aqui eu estou naquela curva e já estou chegando aqui na outra parte que eu embanhei do lado direito. Aqui embanhado do lado direito e aqui no avesso. Aqui está o encontro novamente. Tem o pique e o cortezinho. Se você sentir dificuldade nesse encontro, alinhave, que fica bem mais fácil.
com a mão eu encontro na outra costura. Retiro aqui. Aí o encontro fica assim, depois você passa que ele fica mais assentadinho. O encontro fica assim, agora a gente vai passar ferro, que aí ele fica bem batidinho. Ó, terminei de embanhar, já passei a ferro. Agora você vem fazer a outra marcação que a gente precisa para o fechamento da saia. Coloque aí, né? Assim, deixa eu baixar. Então, aqui você vai, aqui no encontro aqui, onde está marcada a cintura. E como que a gente fecha essa saia? Pega essa parte aqui, essa ou essa aqui, tanto faz, tá? O lado. Vamos ficar nesse lado aqui. Aqui não tem a marca de giz do encontro, então você vai passar 1 centímetro para este lado aqui, o lado da ponta. Passa 1 centímetro e segura e volta, apenas 1, tá? Pronto, 1. Agora você solta aqui e você vai deixar alinhado ao meio. Deixa eu segurar essa outra parte. Pronto. Aqui você vai sentir que vai ficar no meio, ó. Puxa. Ó, veja, está ao meio. Eu estou sentindo que está ao meio. Não é assim e nem é muito tecido sobrando. É ao meio aqui. Exatamente aqui. Então, esta é a posição que vai ficar. Se eu solto muito, ele vai ficar muito embaixo. Se eu vou mais para cima, ele sai da linha do meio. Então, aqui é a posição correta. Então, é onde eu tenho que segurar esta ponta aqui. Então, aqui está bom. Eu seguro. Tem um alfinete aqui. E eu já coloco o alfinete nesta posição. Pronto. Lógico que eu espetei aqui a minha saia. Eu vou segurar, retirar e colocar. Pronto, olha, já está aqui com o alfinete, então está seguro. Agora a gente vai na mesa de novo. Então aqui já está marcado. Essa parte aqui, a gente vai colocar o fechamento. E para isso eu vou ter que marcar aqui, para não sair do lugar, com giz. Aqui na ponta, eu marco. Tá vendo a posição? É onde eu vou recolocar ela depois. Então, eu abri. Aqui tem a marca de giz. Agora, aqui onde está a marquinha de giz, aqui, eu vou colocar casinhas de botões. Deixa eu pegar aqui os meus botões. Eu vou colocar 4 pequenos, tá? Tem que ser pequeno para ficar bem escondidinho. 1, 2, 3, 4. Eu acho que 4 vai ficar bom. Assim, juntinho. Não precisa ser uma abertura grande que dá para vestir a peça. Aqui está bom. Agora faça 4 casinhas. Marca. Tem um vídeo aí que eu ensino truques de casinha de botões. Lembrando que está inclinado assim e as casinhas tem que ser retinha em cima da linha. Deixa eu ver quanto que eu vou fazer. Vou fazer com 3,5 de largura. 3,5 tá bom. A distância dos botões.
Pronto, aqui você abre as casinhas e vamos pregar os botões do outro lado. Então, está aqui as casinhas, depois eu vou virar para cá e fazer o acabamento, mas a gente tem que colocar os botões. Então, vamos no outro lado. Aqui ainda está com alfinete. E aqui dentro tem também a marca de giz, lembra da régua que eu fiz? O mesmo que tem no outro está aqui. Deixa eu reforçar para que vocês enxerguem. Olha ela aqui. Então, nessa marca de giz é 1 centímetro para fora. Então, eu venho aqui, depois dele, deixa esse pronto. Aqui na parte de cima a gente vai dar uma costurinha bem aqui para segurar. Costura aqui, ó, só uma para ficar presinho. Pronto, ó, eu fiz aqui, ó, só pra ficar presinho aqui, mas está aberto. Agora eu volto aqui, deixa eu afastar. Agora aqui é que vai os botões. Então eu pego essa outra parte, que é onde a gente vai fechar. Coloco aqui na parte de cima. Olho aqui e vou marcar onde fica cada botão. Um, dois, três, quatro. Pronto, marquei. Agora você pode costurar na máquina ou à mão mesmo, você consegue colocar todos os botões. E assim você vai pregando aqui aonde eu marquei, tá? Todos os 4 botões. Pronto, ó, já coloquei todos os botões. Agora você vai vir aqui, fechar. Pronto, aqui está a cintura. Agora eu vou vir com essa parte para cá, aqui onde está a minha posição, marcadinha aqui. Eu venho com essa parte de cima, coloco bem na beirinha aqui, em cima, na posição que eu quero. Eu vou voltar segurando aqui, tá? Eu estou segurando aqui e aqui. Aí segura. E essa costura aqui você pode ajeitar. E o que é que eu vou fazer? Eu vou costurar deste ponto, depois do botão aqui, uns 2 dedinhos, deste ponto para baixo eu vou passar uma costura. Seguro aqui, marco a posição que eu quero. Vou passar seguindo a linha, não tem a linha branca aqui? Então eu vou seguindo esta linha. Se você preferir, pode passar até uma régua aqui.
Pronto. Então, eu faço a costura deste ponto até mais ou menos o que der. É o quanto você quer. Você pode deixar mais fechado ou menos fechado. Deixa eu ver quanto que eu vou fechar. Vou fechar uns 35. Vou parar bem aqui. Um pouco antes, bem, vou deixar o resto aberto. Aí você vê se você quer mais aberto ou mais fechado. Então, aqui eu marco. Seguro com o alfinete. Segura aqui no meio também, que assim não sai do lugar. Agora eu vou tirar esse alfinete daqui, depois eu marco de novo, porque eu preciso dele aberto. Os alfinetes já estão aqui, eu vou seguir a linha costurando. Lembrando que essa costura aqui você vai experimentar e você pode regular, caso você queira mais aberto ou mais fechado. Ah, começa aqui do alfinete, né? Vou retirar. Dou um retrocesso aqui, um pouquinho mais para trás, mais um pouco. E aí, costurando. Aqui, eu nem vou dar retrocesso, caso eu queira ajustar ou fechar mais, ou abrir um pouco mais. Pronto, aí ficou fechado aqui, costura está aqui e aqui desse lado. Agora, vamos olhar ali se está bom. Agora aqui eu vou pôr, para ver como que está. Aqui está muito frio, aí eu coloquei um casaco, então vou ter que tirar, né? Aqui a gente já botou. Ó, aí fica assim, eu vou abaixar. Pegar o alfinete aqui e vou remarcar novamente aqui, que eu já até perdi onde eu tinha colocado. Aqui você pode deixar mais pra cima, mais pra baixo. Eu vou deixar um pouco mais pra baixo, que eu quero. Aqui, deixa eu ver. A frente pra mim tá bom, a abertura aqui da perna, ó, tá boa até aqui. Acho que eu não quero fazer mais alto que isso aqui não. Acho que aqui tá legal. Deixa eu ver aqui a parte de trás. Aqui também acho que tá bom. É que eu tô com outra saia por dentro, então deve ter algum bolinho aí, mas tá bom. Então aqui a cintura tá boa aqui. Tá bom aqui. Pra mim tá bom, eu não quero mais apertado que isso aqui não. Acho que vai ficar, acho que não cai não, tá bom. Então fica dessa forma aqui. E essa, agora vem a parte do bolso. Até aqui, gente, a saia já vai estar pronta, né? Eu vou baixar um pouco, mas senão vocês não vêem, né? Ai, a câmera tá um pouco torta, mas é mais ou menos isso aqui mesmo. Tá dando pra ver? Aqui embaixo ó, ficou uma ondinha bem legal. Eu gostei aqui da parte da barra. Cadê meu banquinho? Vou pegar meu banquinho. Ai. Olha, tá dando pra ver aí a ondinha? Então ficou assim retirando aquela pontinha que eu disse que eu ia lá fazer o bolso. Agora eu vou fazer o bolso. Gente, se vocês quiserem, para aqui e a saia já vai estar pronta. É só passar e vai ficar bom. Agora eu vou colocar o bolso aqui tá vendo? Nessa parte aqui, eu vou colocar o bolso. Então tem uma maneira de colocar, tem algumas maneiras. Essa maneira que eu achei que fica melhor para todo mundo. E aqui a gente vai dar só um pontinho e ficar livre. Aqui é tudo solto, tá bom? Então é só vocês prenderem aqui e já vai estar pronta a saia. Agora, quem quer fazer o bolso, segue o bolso que eu vou colocar aqui de uma maneira que não interfere nesse recorte aqui.
e vai ficar bem nesta posição. Então, você quer o bolso? Agora eu vou colocar, mas a saia em si, ela fica dessa forma. E aí eu vou tirar foto e vou postar lá no Instagram, tá? Então vamos ao bolso. Agora eu vou cortar aqui no formato que dá para bolso. Vou dobrar. Aqui também você já faz um embanhado aqui da parte de cima, tá? Dobra uma vez, duas vezes, eu vou fazer bem fininho e fazer o pesponto aqui. E aqui, se você não for fazer bolso, você só vai fazer essa costurinha aqui. Esse Vzinho aqui, ó, costura aqui e aqui. Só faça essa costurinha aqui que ele já fica preso, então não precisa fazer bolso. Como eu vou fazer bolso, eu vou marcar aqui onde eu vou costurar depois. E aqui embaixo na linha, eu já deixo a linha onde eu vou aplicar o bolso. Então, o bolso vai ficar nesta posição aqui. Aí, aqui você dobra, vai dobrando e pespontando. E aí, o bolso já vai estar prontinho. Aí, aqui você já vira aqui por cima, aonde está a marquinha. E vou fazer a costurinha aqui de um Vzinho. E assim tampa o bolso. O bolso fica aqui, ó, embaixo, escondido. E ele não aparece. Só quando eu vou usar mesmo, né? Então, aqui eu vou prender. Ó, aí fica preso aqui e já está prontinho. É só fazer o outro lado da mesma forma. Pronto, gente, olha como ficou o bolso aqui. Se você quiser, faz igual, fica bem legal, ó, não interfere aqui na modelagem. Aqui não muito apertado, lateral aqui. E a parte da pence aqui nas costas, para dar um bom caimento aqui nesse fundinho das costas, né? E quem tem quadril também.
Então é isso, a ideia bem rapidinho, faz rápido e fica bem elegante. Um salto, tênis, dá pra usar da maneira que você achar melhor. Fotos eu vou postar lá no Instagram, se não me segue, segue lá, Luciete Vasconcelos Ateliê. E obrigado pela companhia de hoje. Paz e luz para todos e até o próximo vídeo. Tchau!